Eu gostaria de ler apenas 2 versículos extremamente conhecidos de todos nós, no final do livro de Josué, no capítulo número 24, que é o último capítulo, quando ele vai renovar a aliança com o povo vai fazer uma renovação de aliança. O pastor Vitor me convidou a pregar há umas 3 semanas atrás e me disse, olha, é o último domingo do mês da família, e aí me sugeriu que eu pregasse sobre família, um assunto que eu gosto muito de falar. E diz assim, então, aqui a partir do versículo número 14, do capítulo número 24 do livro de Josué. Agora, pois, a gente percebe logo que esse pois aí nos remete a alguma coisa que vem antes, né? Diante de tudo que foi falado, diante de tudo que foi dito antes, agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Na versão da NVI, diz, eu e a minha família nos consagraremos ou serviremos ao Senhor, mas ele substitui casa por família. Outras versões substituem serviremos por consagração, nos consagraremos ao Senhor. E eu gostaria então de pensar nisso, 10 marcas de uma família consagrada. O que é uma família? O que é uma família? Não é fácil definir. Aliás, eu tenho tanta coisa, eu tenho também um negócio aqui para mexer com isso, né? Deixa eu ligar. Ok. Então, o que é uma família? Se eu chamasse cada um de vocês aqui para definir o que é uma família, cada um teria uma definição de família. Existem muitas definições de família. Nós podíamos pensar na família num sentido filosófico, podíamos ter uma definição filosófica do que é uma família, podíamos ter uma definição antropológica, uma definição psicológica, uma definição espiritual. Há muitas maneiras de definir uma família. Podíamos ter uma definição etimológica, pegar a raiz da palavra família e entender então o que é uma família a partir da raiz da palavra. Mas, queridos, quando a gente fala em família, quando a gente pensa em definir família, nós estamos completamente contaminados pela visão e pela percepção do que seja a nossa própria família. Então, ninguém pode definir uma família aqui hoje sem antes considerar o que é a sua família. E se eu chamasse cada um de vocês e qualquer um de vocês para vir aqui dizer o que é família e falar sobre família, com certeza sua palavra estaria contaminada pela ideia do que é a sua família. Então, o que é a família? A ideia é o que é a sua família. Sabe, queridos, nós estamos vivendo um tempo bastante difícil para a família. E as pessoas estão com dificuldade até mesmo de dizer o que é uma família hoje. Eu tenho um cuidado enorme quando estou no consultório de perguntar para uma pessoa se ela é casada ou se ela é solteira. Hoje está difícil de perguntar, ele é seu marido, é seu namorado, o que ele é, não é? É seu filho? Então, nós estamos com uma visão um pouco distorcida do que é a família em relação à palavra de Deus. Quando eu faço orientação vocacional, uma das coisas lá no consultório que eu faço para trabalhar a vocação é compreender como que o orientando vê a família, vê a sua família. E então eu tenho um movimento, um exercício que eu peço então de uma folha em branco e peço para ele desenhar alguma coisa que simbolize a sua família. Aí alguém vem e desenha um sol, não é? Aí depois que ele desenha aquele sol, eu dou algum tempo, digo para ele pensar, para ele parar bem, fechar os olhos, pensar na família dele, depois desenhar alguma coisa que represente simbolicamente sua família. Aí um desenhou um sol, aí depois que ele desenhou, eu perguntei, o que é isso?
E ele disse assim, isso é um sol. Eu disse, o que você diz então que a sua família podia ser simbolizada como um sol? E ele disse, a minha família é como um sol para mim. O que é isso? Eu acho que ela me ilumina, ela me aquece. E aí então a gente foi e começou a entender como é que era esse iluminar, esse aquecer que ele colocou ali. Mas uma vez eu dei uma folha de papel para um menino e disse, fecha os olhos, pensa, reflete na sua família e depois você desenha aqui alguma coisa que simbolize a sua família. Ele me entregou a folha em branco e eu perguntei para ele, aí eu fiquei olhando assim atrás, na frente, na ponta, e aí eu perguntei para ele, mas o que é a sua família? E ele disse, o que você vê aí? Aí eu disse, nada. Ele disse, então, minha família é nada. Minha família é nada. Então, queridos, nós estamos assim perdendo um pouco a percepção do que seja família. E nós ficamos quase todo o tempo no consultório lidando com situações de família. Para vocês terem uma ideia, hoje eu recebi agora de tarde um torpedo, né, falando de uma situação de um cliente meu, né, em que ele está tentando resolver um problema sério de família. Estava voltando daqui para casa depois do culto da manhã, tocou meu telefone, problema de família, um cliente falando de um problema. O que eu faço diante dessa situação? Né? Problema de família. As situações do consultório quase todas estão envolvidas em família. Sabe, queridos, eu penso que nós evangélicos cristãos, nós também perdemos o foco do que seja família, no que tange a sua relação com a igreja e com Deus. Nós estamos um pouco perdidos também nessa percepção. Nós devemos entender que tanto no Antigo como no Novo Testamento, a família era verdadeiramente o foco onde se desenvolvia a vida social, a vida emocional e até a vida espiritual. Era a unidade básica e a vida social e espiritual era desenvolvida no seio da família. Tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, normalmente os cultos eram nas casas e havia um líder que dirigia aquele culto na casa. Aliás, se nós olharmos para a história da igreja, para a história do cristianismo, nós vamos verificar que a igreja nascente sobreviveu à perseguição terrível do Império Romano, porque a igreja estava diluída nas casas, porque a igreja estava em torno da mesa, porque a igreja estava dentro de casa. O centro do culto era a casa, era a família. Então, queridos, a ideia do cristianismo hoje em dia é uma ideia de deslocamento. Então, o deslocamento do culto, o culto está deslocado para a igreja. Então, a espiritualidade hoje se encontra na igreja, a adoração está na igreja. Quando se pensa em discipulado, se pensa na igreja. Quando se pensa onde encontrar Jesus, se pensa em ir na igreja. Se você conhece alguém no trabalho que está um pouquinho interessado no Evangelho e você quer apresentar Jesus a ele, você convida para vir aqui. E isso é contrário ao que acontecia e o que deveria estar acontecendo. Ou seja, nós precisamos fazer o caminho inverso. Levar de volta a espiritualidade para a família. Levar de volta o discipulado para a família. Levar de volta a adoração para a família. Levar de volta a consagração para a família. Nós precisamos retomar isso, a vivência ética, a vivência social que se desenvolve a partir da família, sobretudo a ética, precisa ser ensinada em casa e não na igreja. Nós cansamos de ouvir pais que chegam no consultório levando adolescentes, às vezes até um pouco menos do que adolescentes, e que foram criados na igreja e que teimam em dizer isso, eles foram criados na igreja. Eu disse, esse é o problema, eles tinham que ter sido criados na família. Porque a igreja não cria ninguém. Então, aqui nós aprendemos algumas coisas em alguns momentos, mas é na família que se forja, é na família que se constrói, que se estrutura uma pessoa, tanto do ponto de vista social, como do ponto de vista ético, como do ponto de vista espiritual. E os adoecimentos que nós temos hoje, queridos, eles foram gerados pela família. Então, nós precisamos retomar essa visão de uma família consagrada, de entender o que é uma família consagrada. Se você quer apresentar Jesus a alguém, você devia convidar para a sua casa, para o seu culto, para o seu encontro familiar, para a vivência com você e não para a vivência com a igreja. Quer ver Jesus no Novo Testamento? Vá na casa de Zaqueu,
Quer ver Jesus? Vá na casa de Marta. Mas hoje em dia, quer ver Jesus? Evidentemente, numa outra compreensão, vamos para a igreja. Lá, o pastor vai apresentar Jesus a você. Sabe, queridos, esse texto que nós lemos, um texto do Velho Testamento, Josué e o povo entraram na terra da promessa depois de 40 anos de luta, de deserto, de dificuldade, em que eles não tinham um endereço, não tinham um local, não tinham um marco, não tinham uma referência. Agora eles estão definitivamente instalados na terra. Deus permitiu que Josué capitaneasse o povo, substituindo Moisés, e entrasse com o povo na terra da promessa. Sabe, Josué nesse momento quer que o povo se resolva, se defina sobre a sua conduta enquanto família também, Então ele procura lembrar situações do passado, os deuses que eram servidos antes, e ele está querendo agora que haja uma escolha do povo. Queridos, toda a nossa vida, todo o nosso problema aqui hoje é o problema da escolha. E ele fala aqui claramente: escolhei hoje a quem sirvais, não é? Então, hoje à noite nós precisamos fazer uma escolha. E eu queria colocar para vocês exatamente alguns pontos, algumas marcas que eu acho que nós precisamos compreender se nós queremos nos ver como uma família que busca exatamente uma vivência de consagração, não no ambiente eclesiástico, né? A família consagrada na igreja, aquela família que o pai canta no coral, que a mãe rege não sei o quê, que a filha é líder de adolescente, que o sobrinho toca não sei aonde, que o primo entrega boletim na porta da igreja. Eu não estou falando de uma família consagrada vista na igreja, mas a família consagrada em casa, na sua vivência de segunda a sábado, na sua vivência cotidiana, no dia a dia. O que é então e que marcas teriam essa família consagrada? Como podemos fazer esse percurso de levar de volta a ética, a espiritualidade, a devoção, o discipulado, a consagração para dentro da nossa casa, escapando desse aprisionamento eclesiástico? Em primeiro lugar, vamos começar então. Aliás, antes de começar, eu vou colocar uma definição do Ricardo Zandrino, um psiquiatra evangélico argentino, que diz o seguinte: família é o ambiente concedido por Deus ao homem para que este experimente intimamente os afetos e aprenda os códigos necessários para manejar os relacionamentos na sociedade. Eu acho essa definição muito interessante. Um dia ainda vou ter, se Deus quiser, a oportunidade de pegar essa definição e a gente poder entender cada coisa que se encerra ali. Mas essa é uma definição verdadeiramente interessante. Então, que sinais deve apresentar? Primeiro, famílias consagradas se descobrem frágeis e imperfeitas. Sabe, queridos, todos nós sabemos que nossas famílias são imperfeitas. Todos nós sabemos, mas não basta saber. Eu sei que a minha família é imperfeita. Eu conheço as mazelas da minha casa. Eu conheço os problemas da minha família nuclear, mais próxima, eu, minha esposa, meus 3 filhos, minhas 2 netas. Essa semana eu estava reunido com meu pai e minha mãe, já longevos, aí, octogenários, e vendo problemas da família um pouco mais ampla, problemas que preocupam meus pais, que preocupam pessoas da família. Então, nós conhecemos as dificuldades da família. Uma coisa é nós conhecermos, outra coisa é nós enfrentarmos. A ideia que nós temos muitas vezes passa, quando nós estamos tão envolvidos com o Evangelho, pela ideia de que não existe tanto problema lá em nossa casa. Sabe, queridos, onde existe gente, não há perfeição, não é? O cheiro de perfeição não está no homem. Nada que o homem se envolve, que toca, que se envolve, que participa em qualquer dimensão, pode ser uma coisa perfeita, porque o homem não é perfeito. E a família também não pode ser perfeita. Josué desafia a sua família à consagração, porque ele conhecia muito bem quem era a sua família. Tá? Então, queridos, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o germe da imperfeição precisa estar dentro de uma família que quer ser consagrada.
Ou seja, ninguém pode aspirar viver uma vida consagrada sem enfrentar de frente, não é? Essa coisa da dificuldade, do pecado, do problema, da falta de um relacionamento bom entre marido e mulher, da falta de uma relação boa com os filhos, da dificuldade entre os irmãos, das situações familiares que vocês conhecem muito bem e eu também conheço. Sem enfrentar mesmo essas coisas, nós não podemos realmente querer uma família consagrada. Então a primeira coisa é que nós precisamos entender que uma família consagrada precisa ter essa compreensão da sua imperfeição e da sua fragilidade. Queridos, Deus não espera que a nossa família seja perfeita, e não vai ser mesmo. Então Ele não vai esperar uma coisa que não vai acontecer. Deus não vai esperar uma coisa que jamais vai acontecer. Você tem uma família perfeita. Ele não vai ficar perdendo tempo de esperar uma coisa que não vai acontecer. Sua família não vai ser perfeita. Então nós podemos parar de pensar também numa família perfeita. Nós precisamos de uma família melhor e de uma família consagrada, não de uma família perfeita. O amor de Deus celebra o que nós somos. O amor de Deus celebra o que nós somos, independente do que fazemos ou deixamos de fazer. Eu queria dizer para vocês que não há nada que nós possamos fazer de tão ruim que faça Deus nos amar menos do que Ele nos ama. E não há nada que nós possamos fazer nem dentro da família de tão bom que faça Deus nos amar mais do que Ele nos ama. Então o fato é que Deus nos ama como nós somos. E quando nós olhamos para a nossa família, nós precisamos olhar as mazelas da família, compreender as dificuldades que existem ali e enfrentar. Se nós queremos uma família consagrada, precisamos nos descobrir frágeis, fragilizados, imperfeitos e fugirmos desse narcisismo evangélico de que se somos crentes, somos melhor do que os outros. Nós sabemos que os problemas estão lá e precisamos enfrentar esses problemas. Eu e a minha família somos frágeis, temos problemas, temos dificuldade de relacionamento, há dificuldade de relacionamento conjugal na sua casa, há problemas lá, enfrente isso e torne a sua família uma família consagrada como Josué propôs. Em segundo lugar, uma família consagrada exercita o perdão com generosidade. Olha, se existe imperfeição, se a imperfeição nos toma, nos habita, está em nós, nos contamina, nos contagia, nos envolve, se somos imperfeitos, vamos ter problemas de relacionamento. E queridos, a família que foi criada no Éden para ser um lugar, um quartel-general, onde se pudesse reunir para tramar as grandes vitórias, não é? Ou a família que poderia ser uma fábrica de esperança e de amor, tem se tornado, na verdade, uma fábrica de neuroses, de problemas, uma usina de dificuldades. Nós sabemos disso. E se essas coisas acontecem, não há outro problema que nós possamos fazer senão de exercitar prodigamente o perdão. Hoje de manhã na escola dominical nós estudamos na nossa classe sobre julgamento, julgar as pessoas. A coisa da crítica. Nós podemos julgar uns aos outros, a Bíblia diz que nós devemos julgar as pessoas, sim. Mas há alguns critérios para julgar. A gente precisa saber como que a gente vai julgar uma pessoa. E antes de julgar a pessoa, a gente tem que julgar a gente mesmo, julgar a nós mesmos. Antes de ver o cisco no olho do outro, eu tenho que ver a trave no meu. E também dentro de casa. Antes de ver o problema do filho adolescente, olhe para você, pai. Sabe, outro dia eu estava ouvindo 3 coisas que se espera do pai. Primeiro, exemplo. Segundo, exemplo. Terceiro, exemplo. O que se espera do pai? Exemplo. Dentro de casa nós lidamos com todas essas dificuldades. Uma vez eu estava num lugar, estava no encontro, havia meninas que tinham sido apanhadas na rua, havia uma menina de 16 anos que tinha sido expulsa de casa porque estava grávida. E porque era filha de crente. E porque filha de crente grávida envergonha a família. E se envergonha a família tem que tomar uma posição. É melhor colocá-la para fora da casa.
Muitas vezes nós não colocamos para fora de casa o filho que erra, mas mantemos esse filho em culpa constante. Freud, na sua tese, na sua teoria da psicanálise, ele fala que existe uma fase chamada fase anal, entre os 2 e os 4 anos. Sabe o que acontece com o bebê entre os 2 e os 4 anos? O bebê tem sentimentos, tem alguns sentimentos inatos, não é? O sentimento de desamparo já nasce com o bebê, quando ele está saindo do ventre da mãe, o medo já está ali, ele já tem medo. E quando o bebê na fase anal, entre 2 e 4 anos, ele começa a sofrer abalos emocionais, a teoria freudiana diz que ele retém as fezes, então ele tranca o ventre, e ele fica então com as fezes presas, aquilo que devia ser expelido, fica contido ali dentro, e ele fica sentindo dor, e ele faz isso como uma vingança, porque ele não está sendo bem tratado. Ele faz isso como uma reação, não uma vingança consciente, mas é uma reação que ele tem. Sabe, reter essas coisas que precisam ser expelidas intoxica, faz mal. Há famílias doentes, porque não exercitam perdão, estão retendo aquilo que devia ser posto para fora, não tem coragem de ir lá e pedir perdão, e falar ao pai para o filho: meu filho, me perdoa, eu fiz uma coisa que eu não devia com você, ou falei algo que não era legal. Então, queridos, famílias consagradas não são famílias perfeitas, mas elas têm como característica, como marca singular, é uma família que exercita perdão generosamente. Por quê? Porque não há outro lugar onde mais nós nos machucamos do que dentro da nossa casa. Você quer voltar para casa hoje e pensar numa família consagrada? Comece a pensar em ser alguém perdoador. Às vezes eu atendo pessoas que precisam ser perdoadas, estão sob um sentimento de culpa enorme vivendo dentro de casa, e os pais mantêm muitas vezes esses filhos constantemente em culpa para tentar controlar a vida deles, porque culpados eles começam a ficar com medo de fazer as coisas, quando nós devíamos exercitar o perdão. José diz: eu e minha família vamos exercitar perdão generosamente, vamos nos consagrar ao Senhor. Terceiro, famílias consagradas celebram e respeitam individualidades. Celebram e respeitam individualidades. Queridos, quanta família doente, porque não faz isso. Uma família, para ser uma família consagrada, precisa celebrar a singularidade, as individualidades, e respeitar as singularidades e as diferenças que existem entre as pessoas. Não existem pessoas iguais. Não existem pais iguais, não existem mães iguais, não existem famílias iguais. Sabe, você conhece uma família e você fica pensando: queria que a minha família fosse igual àquela. Nunca vai ser. Você conhece, o adolescente conhece o pai de um colega e fica pensando: queria que meu pai fosse igual àquele pai daquele adolescente. Nunca vai ser. Seu pai é seu pai, ele é ele. Então nós precisamos respeitar essas individualidades. Sabe, queridos, não há exemplo mais típico na Bíblia de alguém que respeitou a individualidade do que o pai do filho pródigo. Ali tinha 2 filhos, bem diferentes um do outro. A gente podia dizer que o mais novo era meio crianção, imaturo, irresponsável, como o filho que você tem lá na sua casa, né? Irresponsável, vivia pelo estético, buscando prazer, talvez estivesse aí no final da segunda adolescência, impulsivo, errava constantemente, mas tinha um detalhe: se arrependia quando errava. Esse era o filho mais novo. O filho mais velho era madurão, acho que de tanto maduro ele estava meio podre até, muito maduro, inflexível, racional, insensível, não gostava de música. Se o vocal Copacabana cantasse, ele ia embora. Não gostava de música, não era festivo. E não gostava de se arrepender. E não achava que errava. Achava que fazia tudo certo. E esse pai, lidando com esses 2 filhos, tão diferentes.
esse pai age com sabedoria. O novo precisa de uma lição, e teve a lição. O pai permite que ele saia de casa, ele volta, o pai pede para ele olhar para a roupa dele, depois pede para trocar, mostra como que a vida dele pode mudar, e perdoa esse filho, manda fazer uma festa, trata de um jeito, não é? Ele trata o filho mais velho de uma outra forma, tenta conversar mais, tenta quebrar mais o coração dele, porque ele era muito insensível, muito inflexível. Esse pai percebe a diferença de um filho para o outro e não fica tentando tratar os dois iguais, coisa que os pais tentam fazer. Eu tratei os dois do mesmo jeito, não sei por que um deu para uma coisa, outro deu para outra. É errado. Não tem que tratar os dois do mesmo jeito. Eles são diferentes. Sabe, eles nem têm o mesmo pai. Seu filho de 13 anos, ele tem um pai. Seu filho de 18 anos tem um outro pai, que é o mesmo pai, mas é outro. Mas é o mesmo, mas é outro. Meu pai, quando eu tinha 20 anos, não foi o mesmo pai da minha irmã quando tinha 20 anos. Sabe, queridos, nós temos que perceber essas singularidades. Famílias consagradas precisam ter essa compreensão, de percebermos a diferença que existe, olhar para a pessoa com o olhar dele, olhar para esse filho com o olhar do filho, tentar entender. Ontem eu ia atender um adolescente que não chegou. O avô dele estava levando ele para o consultório, de moto. Você imagina que ele ia por livre e espontânea? Isso. Mas quando ele chega no consultório, eu não atendo se for por livre e espontânea pressão. Porque tem que ser voluntário, porque senão não funciona a terapia, não é? Mas ele vai lá, aquele avô preocupado com o neto, porque está de alguma coisa desregulada lá, um parafuso a menos, e não sabe lidar com o adolescente. Esse é um problema. Eu estava falando agora num encontro lá em Teresópolis, para uma igreja, dizendo que os pais não sabem lidar com os adolescentes. Ele disse: o senhor podia vir aqui falar para a gente sobre isso? Posso marcar uma vez aí para a gente conversar, porque pais muitas vezes não sabem lidar com os seus filhos adolescentes. É muito difícil. E eles esquecem que já foram adolescentes, né? É uma coisa incrível isso. Eles esquecem que já passaram por essa idade e por esses problemas. Então precisamos identificar essas diferenças dentro de casa, olhar para cada um do jeito que ele é, o jeito de ser desse seu pai, o jeito de ser dessa sua mãe, que não é do jeito que você gostaria, mas ela é a sua mãe. Famílias consagradas celebram e respeitam individualidades. Famílias consagradas vivem a fé, vivem a fé na cotidianidade. Famílias consagradas vivem a fé na cotidianidade. Vivem a fé cristã para além da experiência dominical. Qual vai ser a nossa experiência como família a partir de amanhã às 8 horas da manhã? A nossa experiência cristã enquanto família. Sabe, claro, família, segunda-feira um vai para o trabalho, outro vai para a escola e tal, e a gente chega e aquela confusão e vai e vem, e um chega para tomar café e outro já saiu para a faculdade, outro chega da faculdade e já está dormindo. Bom, existe uma série de dificuldades no mundo moderno, mas isso não impede que nós tenhamos uma vivência cristã dentro de casa. Nós não podemos restringir a nossa fé a essas poucas 8 horas que passamos por semana na igreja. Uma semana tem 168 horas, nós passamos 40, 50 trabalhando, umas tantas do transporte, mas passamos muito mais tempo dentro de casa, ainda que seja um no computador num quarto, outro no computador no outro, mas estão dando o mesmo endereço. E precisamos talvez melhorar a nossa vivência de fé nessa cotidianidade, no dia a dia, dentro de casa. Sabe, queridos, as famílias estão com dificuldades enormes. E viver a fé na cotidianidade, sobretudo quando nós temos filhos pequenos, é também ter tempo de ministrar a palavra para eles. É tempo de falar da palavra para os nossos filhos pequenos, adolescentes. Eu de vez em quando tenho que chegar, sentar no quarto do meu filho, depois que ele chega de uma cirurgia, e peço para ele sentar, olhar para mim, encosto na cama dele, abro a Bíblia e tenho que falar para ele alguma coisa que eu preciso falar.
A gente não pode mais ficar dando regras, chega de dar regras. Piaget já disse há muito tempo atrás que as pessoas aprendem o que veem, não aprendem o que ouvem. Você está vendo uma pessoa sentada ali, você diz 10 vezes para ele, não faça isso, isso não é uma coisa legal, isso vai dar problema para você, eu estou te falando isso, olha, teu pai é experiente, e você está ali, não faça isso, não faça isso, não faça isso, mas ele vê você fazendo, sabe, esses 15, 20 minutos que você falou ali, perdeu tempo, ele não aprende o que ouve, ele aprende o que vê, Os nossos filhos aprendem o que veem. Então vamos parar com essa coisa de regras. Jesus, quando deu a grande comissão, ele disse: ide fazer discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer. Como que nós ensinamos alguém a obedecer? Filho, obedeça, tá? É assim que a gente ensina alguém a obedecer? Não, é mostrando como fazer para que ele faça como a gente faz. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ensinando-os a obedecer, a guardar, a obedecer todas as coisas que eu vos tenho mandado. Você quer ensinar? Faça, para a pessoa saber como é que é. Então viver a fé na cotidianidade é viver o discipulado pelo exemplo. Sabe, como é que eu quero que meus filhos andem? É assim que eu tenho que andar. Uma vez um pai estava saindo de casa num dia de nevasca, e ele estava indo embora para o trabalho, era um dia frio, e ele está indo embora com aquela bota pesada para vencer a neve, ploque, 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 andando na neve, e daqui a pouco ele deu uma parada assim, e ouviu aquele barulho, ele olhou para trás, e era o filhinho dele, que tinha saído de casa e vinha atrás dele, e ele perguntou: o que você está fazendo? Ele disse: pai, você não está percebendo que eu estou andando exatamente nos teus passos? Ele pisava onde o pai pisava, ele pisava. Onde o pai pisava, ele pisava. Mas é isso. Eles estão andando nos nossos passos. Eles estão andando nos nossos passos. Tome isso com seriedade, pai. Tome isso com seriedade, mãe. Ou você que vai ser pai, vai ser mãe, que ainda não é. Aqueles ainda são solteiros, que ainda querem casar e ainda querem ter filhos. Queiram mesmo, isso é ótimo. Mas cuidado, nós precisamos viver a fé na cotidianidade. E filhos aprendem sobre disciplina, filhos aprendem sobre ética, filhos aprendem sobre honestidade, filhos aprendem sobre consagração, filhos aprendem sobre fidelidade a Deus. Não é ouvindo o pastor falar na igreja, é vendo o que os pais estão fazendo com essas coisas. Então, famílias consagradas, Josué diz: eu e minha família nos consagraremos ao Senhor. Vamos viver a fé na cotidianidade. Em quinto lugar, mantém compromisso com a igreja. Família consagrada mantém compromisso com a igreja. Eu nunca vi, nesses 50 anos de vida cristã, 30 anos de ministério, 12 anos de consultório, 38 de família nuclear, nunca vi famílias consagradas, saudáveis, ajustadas, sem compromisso com a igreja. Uma coisa que eu gosto de dizer no consultório, o que é saúde, né? A Organização Mundial de Saúde define saúde como equilíbrio. Equilíbrio. Coisa interessante isso. Saúde não é ausência de doença. Saúde é equilíbrio. Equilíbrio bio, psico, social e, alguns acrescentam, espiritual. Equilíbrio espiritual. Vim agora para cá, ouvindo rádio, eu e minha esposa, e nós estávamos ouvindo um programa evangélico, e com certeza não era uma pessoa que estava levando a sua congregação a ser muito equilibrada espiritualmente. Precisamos de equilíbrio. Equilíbrio é fugir dos extremos, das radicalidades, das angulosidades da vida, que são sempre ruins. Precisamos buscar a serenidade do meio termo. Precisamos de equilíbrio. E sabe, queridos,
nós precisamos ter compromisso com a igreja local, porque só assim a nossa família é equilibrada. Não é família perfeita, mas é uma família equilibrada. Nós sabemos que a igreja não existe sem famílias. Tire as famílias da igreja e não existe mais igreja. Igreja como instituição não vai haver mais. A igreja poderá se reunir nas casas, mas a instituição, toda essa estrutura que nós temos, vai desaparecer. Se as famílias desaparecerem, não vierem mais aqui, a igreja vai desaparecer. A igreja, o templo, o local, precisa mais disso aqui. Agora, queridos, nós vamos entender também que a família precisa da igreja e precisa desse espaço também. Nós não viemos aqui na igreja para a gente se encontrar com Deus, porque esse é um problema, que é o problema inicial que eu falei, que Deus foi deslocado para a igreja, mandaram o endereço dele para a igreja. Onde é o endereço de Deus? Décio Vilares. Onde é que você encontra Jesus? Décio Vilares. Onde é que tem gente consagrada? Décio Vilares. Onde é que tem gente discipulando? Décio Vilares. Onde é que tem gente? Décio Vilares. Qual o endereço de Deus? O endereço de Deus é o seu endereço. O endereço de Deus é o endereço da sua casa. É onde você está. O endereço de Deus é esse. Então, queridos, nós precisamos ter essa referência aqui, mas não para nos encontrar com Deus, mas para nos encontrar com os irmãos e peregrinar com os irmãos, porque somos uma igreja peregrina. Estamos, como diz Pedro, numa paróquia. Paróquia quer dizer uma casa sem raízes, que vai se deslocando. Nós somos paroquianos, nós estamos em deslocamento, indo para um determinado lugar, e estamos indo juntos como igreja. E precisamos trazer nossas famílias para participar desse movimento bonito de caminhar com Jesus e de olhar para a terra da promessa e caminharmos nesse paroiquismo eclesiástico. Precisamos de compromisso, sim, com a igreja local. Não estou falando apenas de trabalhar, de contribuir, não é? Porque quando a gente fala compromisso com a igreja local, é frequentar o culto. É isso, não é apenas isso, não é apenas trazer o dízimo, isso também, mas não é só isso. Compromisso com a igreja local, queridos, é compromisso exatamente de partilhar essa fé, de conviver nessa fé e com essa fé, como famílias, uma família, outra família e a família de Deus constituída de famílias. Precisamos manter compromisso com a igreja local. Nossos filhos precisam saber que a igreja é importante. Eu preciso dizer isso para meus filhos que não estão dando importância hoje à igreja local. São crentes, se dizem tementes a Deus, mas não estão comprometidos com a igreja local. E cada domingo, ainda agora, quando vinha para cá, liguei para minha filha está se preparando para ir para a igreja. Porque eu digo para eles, olha, a igreja não é o céu, mas a igreja é muito importante. Então precisamos, para ter uma família consagrada, ter uma família comprometida com a igreja. Acho tão bonito quando a família está junta na igreja. Eu, quando morei nos Estados Unidos, era a experiência mais linda que nós tínhamos, que vivemos lá naquele período, foi exatamente poder todo domingo sair todo mundo junto, sentar. Eu não tinha que pregar, então sentar todo mundo no mesmo banco, eu, minha esposa e meus 3 filhos, e todos sentados ali, dominicalmente, não é? E depois disso foi difícil a gente conseguir fazer isso. Então, famílias consagradas mantêm compromisso com a igreja local. 6º, famílias consagradas nutrem visões celestiais, mas desenvolvem ações locais. Eu quero dizer, são famílias que estão querendo tocar em anjos, mas também tocam em irmãos, abraçam irmãos. Famílias consagradas mantêm o sonho de um alto fogo de avivamento na igreja, mas carregam mesas e areiam panelas lá no jantar dos adolescentes, no almoço santo. Famílias consagradas nutrem a visão divina de ganhar o mundo para Cristo, mas entregam, ainda que com timidez, um folheto do outro lado da rua. Então nós podemos ter visão celestial, mas precisamos começar com ações locais, onde nós estamos. Pastor Fabrício falou aqui hoje do desafio do Sul, e aqueles lugares todos sem igreja, e devemos nos comprometer, e muita gente se comprometeu, graças a Deus, com o Ministério Barnabé, e continua comprometida. Mas se você quer ter uma visão
uma visão de Brasil para Cristo, comece com a visão da sua família para Cristo. Pense na sua família para Cristo. Você quer colocar um púlpito no meio da rua? Talvez ponha um púlpito na sua sala. Comece a pregar ali. Então, nós podemos ter visões celestiais, mas precisamos desenvolver ações pequenas, ações locais. Lembra do Gadareno? Gosto muito dessa passagem. Tem uma mensagem, acho que já preguei aqui, há 2 semanas atrás numa igreja, não é? Quando Jesus disse para o Gadareno: você quer vir comigo? O Gadareno agora era ex-endemoniado, não é? Ele agora é salvo, está vestido, está um cara jóia, legal, bacana, os demônios saíram, ele se converteu, a mente dele se aquietou, tinha 6.000 personalidades diferentes ali dentro, ele agora é um homem integrado na sua personalidade, ele é uma pessoa agora sentado, vestido em perfeito juízo, está tudo jóia com ele. Ele olha para Jesus e disse: deixa-me ir contigo, deixa eu ir contigo. O barquinho está ali Pedro, ali Tiago, João, ele estava pensando no ministério de missões mundiais. Vou nessa, Senhor, estou nessa, vou embarcar contigo. Jesus, nada disso. Você quer ter uma visão mundial? Comece na sua casa, volte para a sua casa. Aquela gente que está machucada porque você era um endemoniado, foi expulso de casa, tem gente lá machucada, achando que não tinha jeito para você, vai lá e diz o que Jesus fez na sua vida. Comece lá. Comece lá, comece em casa, comece no lugar mais perto. Você pode iluminar para longe, mas a luz que ilumina longe, ilumina perto também, e precisa começar perto. Famílias consagradas, eu e a minha família vamos nos consagrar ao Senhor, tem visões celestiais e desenvolve ações locais. Já está contando de trás para frente, agora é a 7ª, né? 7ª, substitui vivência religiosa por temor a Deus. Famílias consagradas substitui vivência religiosa por temor a Deus. Sabe, queridos, a grande cruzada hoje de alguns pastores é pregar contra a religião, contra a religiosidade. O pastor Ed Renekiewicz diz que esse é o assunto predileto dele, meter o pau na religião, né? Por quê? Porque, na verdade, nós vivemos num ambiente bastante religioso, não é? A gente está ouvindo falar de muitas religiões que estão surgindo aí, igrejas que estão abrindo por todo lugar, o povo está cada vez mais religioso e cada vez menos salvo. Esse aqui é o problema. Então, queridos, dizem aí que os muçulmanos estão chegando, os islamitas estão chegando, mandando milhares de muçulmanos para os países, para casar com pessoas lá, para nascerem filhos de pais ou de mães muçulmanas, para aprender o islamismo, para decorarem o Alcorão e para começarem a semear a religião. Outro dia eu estava ouvindo falar de uma criança de 3 ou 4 anos islâmica que já sabe uma boa parte do Alcorão de cor. É obrigada a decorar o Alcorão, bem pequena. Sabe, queridos, mas eu não preciso de religião, nem a minha família precisa de religião. Nós precisamos substituir a vivência religiosa por temor a Deus. Nós temos que perguntar honestamente a nós mesmos: nossas famílias estão comprometidas num projeto de temor a Deus ou num projeto religioso? Nossas famílias estão comprometidas aqui bem baixinho, num projeto de amar, conhecer e obedecer a Deus, ou meramente um projeto religioso? Que diferença existe da religião que se pratica, às vezes no meio cristão, da religião praticada por judeus, budistas, islâmicos, que são profundamente religiosos também, que frequentam templos, que seguem regras, que têm cultos, que fazem rituais, que entregam ofertas, que fazem orações, mas não são salvos, são religiosos. Jesus não foi um religioso, nem veio ensinar uma religião, graças a Deus. Jesus veio dizer como é que a gente vai viver uma vida aqui, bonita, feliz e abençoada, andando com Ele, seguindo a sua vontade.
Sabe, Salomão disse que em meio a tantas coisas absurdas e palavras inúteis que a religião traz, faça apenas uma coisa: tenha temor de Deus. Isso significa viver obediente e reverentemente diante do Senhor. Josué diz: eu e minha casa vamos nos consagrar ao Senhor. 8º, firmam seus alicerces na palavra de Deus. Não devemos andar pelo que pensamos, não devemos andar pelo que sentimos, não devemos andar pelo senso comum, mas por convicções que vêm da palavra de Deus. Eu sempre que falo alguma coisa sobre isso, eu gosto de citar em qualquer lugar, ainda que a experiência vai ficando cada vez mais velha, já eu tenho que tirar uma poeira que está em cima da... soprar para depois contar a experiência, já está tão velhinha, mas eu conto a mesma experiência, que é aquela da televisão, em que o pai está na mesa, está à mesa, no café da manhã, sentado com a esposa, com os filhos menores, e pergunta pela filha mais velha: fulana, não vai vir tomar café? Aí abre a porta do quarto, sai aquela menina com a cara de tacho, o namorado junto com ela, e ele olha assim, e vê os dois saindo, vindo para o café. E aí aquela vozinha dizendo assim: você precisa rever seus conceitos, hein? Ou então aquela outra propaganda do mesmo tipo, em que a coordenadora pedagógica da escola chama os pais de uma criança que estava inquieta na escola, com problemas, e alguém diz: olha, os pais da fulaninha estão lá na sala esperando. E aí quando a coordenadora entra, encontra 2 mulheres e pergunta: vocês são os pais delas? Já somos. E vem aquela vozinha assim: você precisa rever seus conceitos. Será que você precisa rever seus conceitos? Sabe, queridos, a nossa referência à palavra de Deus é a Bíblia Sagrada. E ela precisa ser ensinada, ela precisa ser vivida dentro de casa. A voz que vem da palavra de Deus é a voz que nos dá direção. Eu no consultório, como psicólogo, as pessoas me procuram como psicólogo, eu procuro agir como psicólogo, embora as pessoas saibam que eu sou pastor e às vezes me fazem perguntas na área teológica e religiosa, eu não me furto de responder, mas manobro de certo modo a não tornar o consultório um lugar de aconselhamento pastoral, não é? Então ali eu trabalho como psicólogo. Então alguém chega: eu podia fazer isso. Você, por que você não faz isso que você está dizendo que você está pensando em fazer e que você está me perguntando se eu acho que você deve fazer? Por que você não faz? Você está dizendo que eu posso fazer isso? É claro que você pode. Você pode fazer qualquer coisa que você quiser. Qual o seu problema? O problema é que se eu fizer isso vai pegar mal, vai dar um monte de problema. Que problema que vai dar? Sabe, querido, eu sempre me lembro do que o pastor Vitor fala aqui. A grande questão não é o que a igreja vai pensar do que você faz. A grande questão não é o que a igreja vai fazer com o que você faz. A grande questão não é o que as pessoas vão dizer do que você está fazendo. A grande questão é o que Deus vai dizer do que você está fazendo. Isso é que faz a diferença. Então, os nossos alicerces, os alicerces de uma família consagrada, precisam estar firmados na palavra de Deus. Penúltimo, 9, famílias consagradas assumem grandes projetos de consagração, mas começam com coisas pequenas. Depois de um culto assim, domingo passado à noite, eu estava pregando num congresso de famílias, encerrando o congresso de família numa igreja aqui no Rio, tinha começado no sábado, e a igreja estava lotada, muita gente, muito mais do que a igreja, muito maior do que essa, tinha muito mais gente do que tem aqui hoje à noite, muita gente. E eu estava pregando, e eu estava dizendo: agora eu fico pensando o que vocês vão fazer depois que vocês estão ouvindo o que vocês estão ouvindo aqui hoje à noite, se é que vocês vão fazer alguma coisa. O que é que vocês vão fazer? Sabe, porque quando nós ouvimos uma palavra, quando nós pensamos na nossa família e pensamos no que Deus espera da nossa família, nós temos que fazer algo, no mínimo ficar indiferente. Isso é fazer algo, ficar indiferente. Diante de Cristo sempre tem 3 possibilidades. Tem aqueles que jogam pedras, que atacam, tem aqueles que
ficam verdadeiramente, este homem é o Filho de Deus. E tem gente que fica jogando carta, jogando a sorte para ver quem vai ficar com a capa dele. Você está sofrendo lá, qual o problema? Não é? Indiferente. Como nós reagimos quando nós ouvimos uma mensagem? Às vezes assumimos grandes projetos de consagração. Vamos para casa, vamos sentar aquele garoto rebelde lá e finalmente vamos dar uma lição, porque o que aprendi lá hoje é que família tem que ser consagrada. E vamos começar lendo o Salmo 119 em pé. Sone com isso. Mas comece lendo só o versículo 1. Meu filho, hoje é só o versículo 1 do Salmo 119. Viu? Também. Um dia a gente vai ler ele todo, viu? Comece pequeno, sonhe grande, mas comece pequeno, vá devagar. E sabe, queridos, as coisas mais importantes que nós temos que fazer como família, saindo daqui hoje à noite, não tem a ver com oração, não tem a ver com leitura da Bíblia, tem a ver com relacionamento pessoal e interpessoal. Eu tenho para mim que as coisas mais importantes que nós temos que fazer quando sair daqui hoje à noite é chegar em casa e pedir perdão à esposa pela maneira como você tem tratado ela, de você pedir perdão ao seu marido que você está tentando controlar e tentando convencer ele a ser crente. Você pedir perdão e dizer assim: olha, eu vou te amar do jeito que você é. Talvez seja você lidar com o seu filho, que você está há uns 3 ou 4 dias sem falar com ele, desde que ele aprontou para você, aprontou lá. Talvez seja você ir lá e resolver essa questão, porque esse negócio de ficar 3, 4 dias sem falar com o filho, isso não resolve coisa alguma, isso piora a situação. Então eu acredito que os projetos mais simples que nós podemos começar hoje dizem respeito a pequenas coisas. Se nós queremos uma consagração na nossa família, são pequenas coisas que precisam ser feitas hoje, no que diz respeito aos relacionamentos interpessoais dentro de nossa casa. Você sabe o que eu estou falando. Você sabe muito bem do que eu estou falando. Você sabe muito bem do que precisa acontecer lá na sua casa. Você sabe muito bem do que a sua esposa anda reclamando. Você sabe muito bem do que seus filhos andam sentindo em relação à sua postura. Você sabe muito bem, nós sabemos. E talvez aí nós tenhamos que começar esse grande projeto de consagração. Eu e minha família nos consagraremos ao Senhor. Mas vamos começar dando esse abraço nesse filho cheio de espinho no rosto, que depois que fica adolescente, os pais acham que não precisa mais botar no colo, nem precisa mais fazer carinho. Às vezes ele não gosta mesmo não, mas que às vezes se afasta, né, e que fica naquela atitude assim, já são grandões, mas são crianças. Mas já são grandões. Já tem corpo de homem e de mulher, mas ainda tem cabeça, às vezes, infantil. E os pais precisam saber disso e perceber isso. Então, queridos, assuma grandes projetos de consagração para a sua família, mas pense em coisinha pequena, num bilhete, num beijo, num presente, num afago, num pedido de perdão, num abraço, numa coisa pequena que está faltando lá na sua casa. E por fim, em último lugar, coloquem Jesus Cristo no centro. Não podia terminar de uma outra forma. Queridos, eu entendo que a maioria das famílias representadas aqui hoje à noite são famílias que têm compromisso com Jesus, que têm devoção a Jesus, que creem em Jesus. Mas, queridos, acreditar em Jesus, confiar em Jesus, amar a Jesus, não é a mesma coisa que colocar Jesus no centro da vida. Porque para colocar Jesus no centro, a gente tem que tirar alguém do centro. Tem que destronar alguém para colocar ele no trono. Quando é que Jesus está no centro? Jesus está no centro quando coisas simples acontecem na sua casa, como por exemplo, você machuca a sua esposa e você machuca a sua... Eu estou falando tanto de machucar a esposa, vocês dizem, esse pastor deve ser um machucadão de esposa danado, né?
Mas colocar Jesus no centro é você começar a pedir perdão. Colocar Jesus no centro é você compreender que toda vez que se parte o pão em casa, se deve dar graças. Isso é Jesus estar no centro. Jesus no centro é aproveitar o momento em que você está com dificuldade financeira e você chamar seu filho, ao invés de ficar tentando encobrir, como pais falam, não deixa ele saber não, que a gente está com esse aperto aí. Chamar os filhos, dizer: filho, olha, nós estamos com dificuldades aqui, mas a Bíblia diz que Deus supre todas as nossas necessidades e que o justo nunca passará necessidade e sua descendência nunca mendigará o pão. Então, meu filho, vamos agradecer a Deus por isso. Isso é colocar Jesus no centro. Colocar Jesus no centro é você chegar, pegar o boletim da igreja com um monte de gente doente citado aí e que alcança a sua casa. Eu tenho alguém muito perto de nós lá, vivendo um momento dificílimo na área de saúde, e você poder falar do Deus que cuida de nós, que é o nosso pastor, que nada nos deixa faltar, e poder falar do sentido da vida e do sentido da morte. Isso é colocar Jesus no centro. É a gente aproveitar cada situação dessa para retratar, para se referir a Jesus e a sua vontade para a nossa vida. Queridos, e agora? Agora, como vamos terminar? O que fazer hoje? Eu queria chamar você para fazer 3 coisas agora. Aí você está dizendo, a primeira deve ser a gente levantar e ir embora, né? Não, ainda não é isso não. A primeira, faça sua escolha pessoal. Faça sua escolha pessoal. Por que eu estou dizendo isso? Josué disse assim: eu e a minha casa. Ele começou com a primeira pessoa do singular, que é a coisa difícil da gente começar. Eu. Então, a primeira é que eu tenho que fazer uma escolha pessoal. Eu vou fazer a minha parte. Olha, aqui hoje tem marido e tem esposa. Eu vejo marido e esposa. Vejo pais e vejo filhos desses pais aqui hoje. Mas cada um precisa dizer eu. O filho tem que dizer eu. A filha tem que dizer eu. Você está sentado do lado do seu pai? Seu pai também tem que dizer eu. Cada um precisa dizer eu. Esse é um compromisso que Josué assumiu primeiro pessoalmente. Ele não disse: Senhor, nós nos consagraremos ao Senhor. Ele disse: eu e a minha casa. Eu. Começa comigo. Começa com você. Tem que começar comigo. Não tem que começar com a minha esposa. Nem tem que começar com meus 3 filhos e minhas 2 netas. Tem que começar comigo. Tem que começar com você, meu irmão. Então, faça essa escolha pessoal. Pensa o que você vai fazer para um projeto de consagração da sua família. Segundo, declare compromisso com sua família. Eu gostei porque a menina que preparou o data show, ela botou exatamente um monte de que era para botar mesmo. Porque ele disse Queridos, esse não é apenas uma conjunção, não é apenas um conectivo para ligar a primeira pessoa do singular com a primeira do plural, a minha família, nós. Isso não é apenas uma partícula que apareceu aí. Eu e a minha casa. Josué, ele está dizendo: eu tenho um compromisso meu pessoal, mas eu tenho um compromisso com a minha família também, de que a minha família seja consagrada. Declare compromisso com a sua família. Isso não é algo isolado. Josué traz sua família consigo nesta aliança. Ele diz: olha, eu não sei o que vocês vão fazer com a vida de vocês não. Agora eu vou consagrar a minha vida ao Senhor. E vou trazer minha família para consagrar também, cada um a sua vida ao Senhor. E como família nos consagraremos ao Senhor. Mas como fazer isso? Eu posso obrigar meu filho a se consagrar ao Senhor? Queridos, Josué está assumindo um compromisso de ser uma bênção. Ele está primeiro assumindo um compromisso dele, ele. Você quer que seu filho seja uma bênção?
Você quer que a sua família toda seja consagrada ao Senhor? Seja você antes, primeiro. O que ele está dizendo aqui, ele acredita que no momento em que ele realmente começar o seu projeto de consagração e for uma bênção, ele vai viver de tal forma que a família dele vai atrás dele. Será que você já desistiu da sua família? Sabe, às vezes eu acho que tem crentes que já desistiram da família, daquele filho que não... daquele pai, daquela pessoa, já não está orando mais por ele, por ela. Como é que você pode dizer, eu e a minha família? Eu sei que essa é a oração de um monte de gente. Às vezes lá na classe de escola dominical as pessoas, Senhor, que algum dia eu possa dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tá, tudo bem, mas isso só vai acontecer se você quiser. É uma escolha sua. Isso não é problema de Deus, não é problema seu. Senhor, eu queria tanto poder dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tem que começar com você. A família vai vir dependendo de você. Você está comprometido com essa oração. Orar é perigoso por isso, porque quando você ora, você se compromete. Senhor, consagra a minha família a Ti. Eu estou entrando numa enrascada. Eu sou responsável por minha família ser consagrada ao Senhor. Então, escolha pessoal. Segundo, declare compromisso com sua família. Não esqueça. Uma vez eu estava pregando uma série para a família lá em Macaé, numa igreja em Macaé. Depois do culto, uma irmã me procurou e disse, eu já tinha desistido do meu filho. Ele está no Rio. Eu não sei onde é que ele está. Não sei o que ele está fazendo. Mas hoje, chorando, ela disse, eu sei que eu não posso desistir do meu filho. Se quer que a sua família toda seja consagrada, comece com você, fazendo o que você tem que fazer. E terceiro e último lugar, afirme sua convicção profética. Vamos nos consagrar, porque Josué disse, eu e a minha família, por causa da minha consagração, nós vamos nos consagrar ao Senhor. Ele não colocou nenhuma coisa hipotética, ele colocou uma coisa definitiva. Ele disse, nós vamos nos consagrar. Nós vamos ter iniciativa. Nós vamos sair do projeto para a ação. Nós vamos. Isso é uma afirmação profética. Eu e a minha família vamos nos consagrar ao Senhor. Agora, tudo é uma questão de escolha. E Josué, no meio desse texto, ele diz assim, escolhei hoje a quem sirvais. Escolhei. A vida é feita de escolhas. Vocês estão aqui hoje à noite, todos vocês que estão aqui hoje à noite, todos vocês, eu e todos vocês, todos nós que estamos aqui hoje à noite, estamos aqui por causa de escolhas que fizemos no passado. Essas escolhas nos trouxeram aqui, hoje à noite. E as nossas escolhas hoje vão nos levar aonde? Para onde? Para que direção? Para que caminho? E para onde as nossas famílias vão ser levadas com as escolhas que vamos fazer hoje à noite? É a resposta que cada um de nós precisa dar. Ó Deus, é a oração desta noite, é a minha oração particular, é a oração do meu coração. Eu penso agora no meu filho Rodrigo, penso agora na minha filha Úrsula, penso agora no meu filho Rômulo, penso agora nas minhas netas Bruna e Betina, e penso na minha esposa. Eu e minha casa nos consagraremos ao Senhor. Pai, cada um de nós possa assumir o compromisso. Você pode pensar em nomes agora e falar baixinho o nome de pessoas da sua família que
que você quer envolver nesse projeto de consagração. Bem baixinho, não precisa ninguém ouvir do teu lado. É quase uma oração no santuário do teu coração. Você pondo sua esposa, seu marido, seus filhos, talvez netos, quem sabe pais, sua família, agora, nesse projeto. Começa comigo, Senhor. Pai, queremos que comece com cada um de nós. Aqui adolescentes, há pessoas que não são casadas, há pessoas que vão se casar, há casados que não têm filhos, há pessoas aqui querendo se casar. Pai, cada pessoa possa compreender que esse projeto de consagração começa hoje, aqui e agora, com a escolha que vamos fazer. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pai, nós te pedimos que faça isso. Nós sabemos que nós temos muitas dificuldades de obedecer e de seguir os votos que fazemos, mas te pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos ajude, nos fortaleça. A tua palavra diz que os nossos filhos serão discípulos do Senhor e a paz deles será abundante. E nós queremos pegar essa profecia para a nossa casa. A paz dos nossos filhos será abundante. O Senhor promete abençoar os filhos dos filhos. Senhor, nós te pedimos que cumpra isso na minha casa, na nossa casa, nas nossas famílias. E possamos mesmo assumir esse compromisso, eu e a minha casa e a minha família nos consagraremos ao Senhor. É a oração que nós te fazemos e pedimos que nos leve em paz, mas nos leve também inquietos com a palavra desta noite, e que nós possamos fazer escolhas, porque para isso Josué se levantou diante da nação. Escolhei hoje, que possamos escolher hoje o que vamos fazer. É a oração que nós te fazemos, em nome de Jesus. Amém e amém.